Meu nome é Marta, tenho 40 anos e moro em Vila Nova de Gaia, aquela cidade charmosa logo ali, perto do porto, com suas ruas cheias de história e cheirinho de mar. Desde que me entendo por gente, aprendi a ver beleza onde os outros só enxergam pó e sujeira. Sou restauradora de móveis antigos, uma profissão que escolhi porque gosto de dar nova vida ao que já foi amado, como se cada peça contasse uma história que merece continuar. O Miguel, meu namorado há 5 anos, é carpinteiro. Ele tem mãos firmes e olhos que brilham quando fala sobre madeira. O que mais me chama a atenção é um objeto que ele carrega sempre consigo, um formão de 37 centímetros. Esse formão não é só uma ferramenta qualquer, é uma herança do avô dele, que também trabalhava com madeira. Miguel sempre diz que, para ele, aquele formão é como uma extensão da alma, algo que o conecta às raízes da família e ao legado que ele quer deixar. Nossa vida parecia simples e feliz, mas tudo começou a mudar quando o Pedro, o melhor amigo do Miguel, resolveu passar mais tempo conosco. Ele é daqueles que sabe exatamente o que dizer para fazer você rir mesmo nos dias mais difíceis. Pedro é um pouco mais velho que eu, tem um jeito calmo e olhar compreensivo, como se enxergasse além do que eu mostrava. No começo, pensei que seria bom ter alguém a mais por perto. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Eu comecei a perceber olhares e silêncios que escondiam mais do que conversas casuais. Numa tarde de outono, ouvi uma conversa entre Miguel e Pedro no ateliê. Eles falavam baixinho, quase sussurrando, e o clima entre eles parecia tenso, carregado de emoções que eu não conseguia decifrar. Foi aí que entendi, eu estava presa numa situação complicada, dividida entre o amor de Miguel e a amizade profunda com Pedro. Eu me perguntava constantemente o que significava aquele formão de 37 centímetros, que parecia guardar mais segredos do que eu imaginava. Era uma peça de trabalho, sim, mas também um símbolo da confiança, da herança e da fragilidade que estava se instalando em nosso relacionamento. Aos poucos, comecei a sentir o peso dessa escolha. Como poderia conciliar o que sentia pelo Miguel com o que brotava no meu coração pelo Pedro? Era uma prisão invisível, feita de olhares cruzados, palavras não ditas e momentos roubados. Cada dia, mais difícil escapar dessa teia. Mas eu precisava entender o que meu coração realmente queria, mesmo que isso significasse enfrentar verdades dolorosas e decisões que poderiam mudar tudo para sempre. Nos dias que se seguiram àquela tarde em que ouvi a conversa do Miguel e do Pedro, senti como se estivesse presa num labirinto de emoções onde cada passo me levava mais para dentro da dúvida e da confusão. O formão de 37 centímetros, que antes parecia apenas uma ferramenta do Miguel, agora tinha um significado mais profundo, era o símbolo daquela delicada linha entre o amor, a amizade e a traição. Miguel estava especialmente concentrado num trabalho que parecia ter um valor emocional para ele. Receberá a missão de restaurar uma cristaleira antiga, daquelas que lembram as histórias das nossas famílias, com detalhes que só uma mão experiente pode devolver à vida. O formão era a peça essencial para o trabalho, cada entalhe, cada curva, exigia a precisão que só aquela ferramenta herdada do avô dele podia garantir. Eu admirava a dedicação dele, mas sentia o peso do silêncio crescente entre nós. As pequenas conversas haviam se tornado raras, e os olhares, quando aconteciam, traziam uma tensão quase palpável. Pedro, por outro lado, parecia cada vez mais próximo de mim. Ele tinha uma maneira única de escutar, de fazer perguntas que me faziam pensar sobre coisas que nem eu sabia que estavam dentro de mim. Numa tarde, enquanto Miguel trabalhava na oficina, Pedro veio me buscar para um café numa cafeteria perto do Rio Douro. Sentamos numa mesa perto da janela, e o sol se punha pintando o céu com tons dourados. Foi ali que ele, com uma voz calma e sincera, confessou: Marta, eu sempre tive um carinho especial por você. Nunca quis atrapalhar nada entre você e o Miguel, mas não consigo esconder mais o que sinto.
Você é única. Eu fiquei sem saber o que responder. O coração acelerou, as palavras se embaralharam na minha mente. Como explicar que estava dividida? Como dizer que o amor que sentia por Miguel ainda existia, mas que havia algo novo crescendo dentro de mim, algo que me fazia questionar tudo? Naquela noite, voltei para casa pensando em tudo. Olhei para o formão, que estava apoiado na mesa do Miguel. Pensei em como aquela ferramenta tinha sido usada para construir coisas, mas também, de certa forma, parecia estar desconstruindo a minha paz. No dia seguinte, presenciei uma discussão entre Miguel e Pedro, sem querer. Eles estavam na oficina, as vozes altas e tensas quebrando o silêncio habitual. Miguel acusava Pedro de ultrapassar limites, e Pedro dizia que só queria o melhor para mim, mesmo que isso causasse dor. Eu ouvi cada palavra, cada emoção não dita. Senti meu coração apertar, como se estivesse sendo esmagado por forças que eu não podia controlar. Eu estava presa. Entre duas pessoas que amava, entre dois caminhos que pareciam impossíveis de trilhar ao mesmo tempo. E o formão de 37 centímetros, aquela relíquia da família do Miguel, parecia ser o símbolo silencioso dessa encruzilhada. Mas eu sabia que, para sair dessa armadilha, precisava encontrar a minha verdade. E, talvez, essa verdade fosse a chave para o próximo capítulo da minha vida, mesmo que ele estivesse cheio de incertezas. Os dias seguiam-se com uma intensidade que eu nunca havia experimentado antes. A tensão entre Miguel e Pedro afetava tudo ao meu redor, e eu me sentia como se estivesse vivendo entre dois mundos que, ao mesmo tempo, queriam me proteger e me prender. Aquele formão de 37 centímetros continuava ali, sobre a mesa da oficina, silencioso e poderoso, como uma testemunha muda de tudo o que estava acontecendo. Uma manhã chuvosa, decidi que precisava conversar com Miguel. Queria entender o que ele sentia, qual era a verdade por trás daquela distância que crescia entre nós. Quando cheguei à oficina, ele estava concentrado, com as mãos sujas de madeira, trabalhando cuidadosamente na cristaleira antiga. Seus olhos se iluminaram ao me ver, mas havia algo de hesitante em seu sorriso. Marta, precisamos falar, comecei, tentando controlar a voz para não demonstrar o turbilhão dentro de mim. Ele suspirou, largou o formão com cuidado e me olhou nos olhos. Eu sei, Marta. Também sinto que estamos distantes. Pedro e eu temos nossas diferenças, e isso nos colocou numa situação complicada. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Mas quero que saiba que meu amor por você é verdadeiro. Esse formão, ele tocou a ferramenta com carinho, representa o que eu sou e o que quero construir contigo. Não quero perder isso. Ouvir aquelas palavras trouxe uma mistura de alívio e dor. Porque, ao mesmo tempo, meu coração também batia por Pedro, cuja presença era como um refúgio e um desafio. Naquele momento, percebi que precisava ser honesta comigo mesma e com os dois homens que amava. Naquela noite, escrevi uma carta para Pedro. Pedi para nos encontrarmos no parque da cidade, perto do Rio Douro, um lugar que sempre tinha sido especial para nós três. Quando nos encontramos, senti o olhar dele cheio de esperança, mas também de medo. Pedro, eu não posso continuar assim, falei com sinceridade. Amo você e amo Miguel, mas não posso dividir meu coração sem machucar ninguém. Preciso de tempo para entender o que realmente quero. Ele assentiu, com um sorriso triste. Eu entendo, Marta. Só quero que saiba que estarei aqui, esperando pelo que você decidir. Aquele momento foi como um ponto de virada. Eu sabia que a decisão não seria fácil, e que qualquer escolha mudaria tudo para sempre. Mas o silêncio, a dúvida e o medo não podiam mais governar minha vida. Enquanto caminhava para casa, olhei para o céu noturno, pensando no futuro incerto.
O formão de 37 centímetros parecia brilhar sob a luz da lua, um símbolo da força que eu precisava para enfrentar o que vinha pela frente. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e pensamentos que não me deixavam descansar. Sentia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, não só a minha vida, mas também a de Miguel e Pedro. Aquele formão de 37 centímetros, agora desgastado pelas mãos cuidadosas de Miguel, parecia um símbolo da nossa história, uma ferramenta que constrói, mas que também pode cortar. Uma tarde, quando o sol se escondia atrás das colinas verdes do Douro, recebi uma mensagem inesperada. Era de Miguel. Marta, preciso falar com você. É urgente. Meu coração disparou. Decidi encontrá-lo na pequena oficina onde tudo havia começado. Quando cheguei, encontrei Miguel com um olhar cansado, mas determinado. Ele segurava o formão na mão, e seus dedos tremiam levemente. Marta, começou ele, com a voz baixa, eu não posso continuar assim, vivendo uma mentira. Você merece toda a felicidade, mesmo que ela não seja comigo. Fiquei chocada. Aquele homem forte, que sempre parecia inabalável, estava vulnerável diante de mim. Miguel, eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Ele se aproximou e, com um gesto delicado, colocou o formão na minha mão. Essa ferramenta tem 37 centímetros, sabe? Disse ele com um sorriso triste. É pequena, mas poderosa. Ela representa tudo o que construímos juntos, e também tudo o que podemos destruir se não tivermos cuidado. Eu olhei para a ferramenta, sentindo o peso de cada palavra. Aquele momento era o ponto final de uma história, mas também o começo de outra. Foi então que a porta se abriu, e Pedro entrou na oficina. Seus olhos brilhavam, mas havia uma tristeza profunda neles. Marta, eu também não posso mais esconder o que sinto. Mas não quero te perder. Quero que escolha quem você é, sem medo. Senti que meu coração estava prestes a explodir. Olhei para os dois homens que amava, tão diferentes, tão parecidos. Aquele instante era o momento da verdade. Com uma voz firme, finalmente disse: preciso ser honesta comigo mesma e com vocês. Amo vocês dois, mas não posso viver dividida. Preciso de tempo para entender o que meu coração realmente quer. Eles concordaram, e juntos prometemos que, independente do que acontecesse, a amizade e o respeito seriam a base para seguir em frente. Mas enquanto saí da oficina naquela noite, senti uma sombra no meu coração. Sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, decisões difíceis e, talvez, segredos que ainda não tinham sido revelados. E no fundo, uma pergunta permanecia: seria possível amar e ser amada sem perder a si mesma? O formão de 37 centímetros ficou ali, repousando sobre a mesa, como um símbolo silencioso da minha luta e esperança. Passaram-se pouco mais de 3 semanas desde que cheguei à casa da minha avó. Não contei os dias como quem espera algo terminar, mas como quem observa uma ferida sarar, devagar, sem forçar, com respeito ao tempo. As manhãs ali começavam com o cheiro de eucalipto e pão torrado. O silêncio era tão denso que eu ouvia meu próprio respirar. Pela primeira vez em anos, eu estava só comigo mesma, e não sentia medo disso. Passei dias mexendo em gavetas antigas, limpando móveis cheios de pó, descobrindo cartas e receitas escritas à mão por mulheres da minha família. Era como reconstruir não só a casa, mas também as raízes que me formaram. No fundo do armário, encontrei uma caixa de ferramentas que eu não via desde criança. Dentro, ao lado de martelos e pregos enferrujados, havia um caderno pequeno, com capa de couro. Era da minha avó. Nele, ela escrevia frases soltas, pensamentos sobre a vida, sobre o amor e o tempo. Numa das páginas estava escrito:
O amor só floresce onde há espaço para respirar. Quem sufoca, não ama, controla. Fiquei olhando aquela frase por muito tempo. Ela dizia tudo o que eu ainda não conseguia formular em palavras. Foi ali que entendi que meu afastamento não era fuga, mas um gesto de amor, comigo mesma. Durante aqueles dias, não tentei imaginar qual dos dois, Miguel ou Pedro, faria mais falta. Percebi que essa não era a pergunta certa. O que eu precisava perguntar era, com quem eu poderia ser eu mesma, inteira, sem medo de desaparecer? Pedro mexeu comigo. Tinha algo nele que despertava uma versão mais leve de mim. Mas era um sentimento novo, talvez fruto de um vazio antigo. Miguel, por outro lado, era minha história. Carregava os erros e acertos de uma vida a dois, e mesmo com tantas rachaduras, havia algo que ainda resistia. Mas e eu? Onde estava eu nessa equação? Certa tarde, sentei no alpendre com um formão de 37 centímetros no colo. A madeira que eu estava restaurando naquela semana era de um baú da minha infância. Enquanto passava a lâmina com cuidado, senti que cada movimento era também uma conversa com o meu passado. Com quem eu fui, com quem me tornei, e com quem queria ser. Naquela noite, escrevi no diário da minha avó. Escrevi algo meu. Não posso prometer certezas a ninguém. Mas posso prometer a mim mesma que, a partir de agora, cada escolha será feita com verdade. E com calma. No dia seguinte, acordei com uma paz diferente. Não era uma paz de quem resolveu tudo, mas de quem parou de lutar contra o que sente. Era hora de voltar. Não para um deles. Mas para mim. Para ver o que aconteceria quando eu olhasse para cada um sem a neblina do cansaço, da culpa ou da dúvida. Arrumei a mala devagar. Deixei a casa limpa, com um ramo de lavanda na mesa da cozinha, como minha avó costumava fazer. O formão, mais uma vez, veio comigo. Cheguei à cidade numa tarde morna. O Douro brilhava sob o sol como se nunca tivesse deixado de me esperar. Fui direto para minha casa. Liguei o telefone pela primeira vez em semanas e encontrei várias mensagens, chamadas não atendidas. Mas não respondi ainda. Precisava primeiro respirar de novo no meu lugar. No dia seguinte, saí cedo. O primeiro lugar onde fui. O ateliê. Estava como eu deixei, cheio de pausas. Mas ao mesmo tempo, cheio de possibilidades. Peguei uma tábua nova. Era clara, leve, perfeita para começar algo. Com o formão nas mãos, comecei a traçar os primeiros cortes. Ainda não sabia o que ia nascer dali. Mas, pela primeira vez, isso não me assustava. Quando terminasse essa peça, então sim, eu saberia o que dizer a Miguel. E a Pedro. Não como quem escolhe entre dois caminhos, mas como quem finalmente entende o seu. Porque antes de amar alguém, eu precisava me amar assim, em construção, mas inteira. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.